Prazer, você que eu não cumprimentei, você que chegou atrasado, não deveria, tá? Prazer, meu nome é Estevam, sou apóstolo em Santa Cruz do Sul, no Ministério Mais, tá? Quantos estão felizes de ter se reunido nesse lugar essa noite? Amém? Aleluia. Foi um prazer adorar ao lado das irmãs aí. Deus sempre proporciona para nós momentos a qual é maravilhoso. Graças a Deus, Aleluia. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que esqueça, Senhor, que Estevão nesse lugar, Senhor. Minha carne, minha vontade seja repreendida em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que tu se sobressai, Senhor, nesse lugar, Senhor. Teu nome seja, Senhor, edificado em nossas vidas, Pai. Amém. Amém? Amém. Quantos estão pela primeira vez aí em algo desse tipo, um evento, alguma coisa? Tem alguém aí? Tem alguém aí que está pela primeira vez no culto, na igreja? É bom saber, sabe? É bom saber. Então que bom, não estou pregando para a gente que está chegando pela primeira vez. Amém? Quanto tempo eu tenho isso? Quanto tempo eu tenho? Uma vigília? Estavam falando, né? Abaixo de 10 anos é jovem. Abaixo de 10 anos? Abaixo de 100 anos. Obrigado. Graças a Deus. Aleluia. Quero ler um texto. Você que tem a palavra de Deus aí consigo, pode pegar no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, você que trouxe a palavra de Deus. Mateus 11. Amém? Obrigado. Quem não trouxe Bíblia aí, chega, estica aí o pescoço aí, chega perto do irmão que trouxe. Aleluia. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém? Amém. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Jesus é o autor dessas palavras. Glória a Ele Deus. chamou a ele, Aleluia. todo aquele que está cansado, sobrecarregado, para vir a ele, que ele daria o quê? Descanso. Descanso, refrigério, aliviaria, dependendo da tradução da palavra a qual você está aí. Essas são as palavras a qual você vai encontrar. Você veio até ele essa noite quando você decidiu vir a esse lugar. Glória a Você não Deus. veio ao Aleluia. culto, você não veio ouvir o pregador. Você veio até o Senhor Jesus. Que isso seja bem claro a você. Que quando nós somos chamados a vir a um lugar, somos convidados a vir a um lugar como esse, que adora o nome do Senhor, a gente está caminhando em direção a Deus. E aí, a pergunta que a gente deve fazer: o que trouxe você aqui? Porque a maioria das vezes a gente vem, ou porque é um culto jovem, vai ter um louvor agitado, sei lá, vai ter come de graça, né, Vitor? Vai ter algumas coisas, ter jovem, quero conhecer a gente. O que te trouxe até esse lugar? Para perguntar um pouco para o teu coração o porquê ele gerou esse caminho para te trazer até aqui. Porque a palavra de Deus diz que do nosso coração procede os nossos caminhos. O teu coração traçou a rota que te trouxe aqui. Jovens, um culto de jovens, mas tem gente que é um pouco mais jovem que os outros. Mas todos são jovens, né? O que Deus tem para a vida de um jovem? Eu às vezes converso com vários líderes, vários jovens, várias pessoas, e algo eu encontro na vida de muitos jovens que é um coração apagado pela obra, pelo desejo, por viver a vontade de Deus. E eu me pergunto, o que há de errado comigo? Por que comigo? Porque geralmente sempre eu sou diferente. Eu sempre tive esse desejo. Eu me lembro quando eu era pequeno, nem aquele mocinho lá atrás, do lado do dia amarelo lá. Minha mãe me levava no culto e eu era meio que imposto aquele negócio.
chegava lá, tu tem que ir no culto, não sei o que, tem que orar, a situação está feia, pede para Deus, quem sabe Deus escuta a tua voz, algo assim, né? Aí eu me lembro que eu orava, e dentro do meu interior, no meu peito, parecia que queimava, parecia que estava queimando. E eu me lembro que eu falei para a mãe, e ela se apavorou. Não, vou te levar lá na frente, lembra disso? Para falar com o pastor, para ver o que é isso aí. Aí me levou lá na frente do pastor lá, aí eu falei para ele botou a mão na minha cabeça e falou, queima Jesus, sai em nome de Jesus, todo demônio, todo mal. Começou a expulsar aquele negócio. E eu, Jesus, estou encapetado, pensei. Eu pensei, sinceramente, eu estou encapetado. E agora, eu era criança, não entendi o que me falar, eu aceitava. Eu era criança, crianças são assim. E aí, era para aquilo ter parado. Só que quando eu orava de novo, aquele negócio se acendia, e eu incomodei minha mãe de novo, porque aquilo não me deixava meio ansioso por querer descobrir o que era aquilo. E aí a mãe teve um momento de sabedoria, a qual ela pensou, não vou levar para o mesmo pastor, era na mesma igreja, vou levar para aquele outro pastor lá, um pastorzinho auxiliar da igreja. Chegou lá, eu contei o relato para ele, daquele negócio que acontecia no meu peito, e ele olhou para mim e disse assim, Deus tem um propósito na tua vida, Ele tem um chamado em você, é por isso que tu sente isso. E aí ele falou, continua orando. E eu falei, mas quanto mais eu oro, mais queima. Esse é o propósito. Continua orando, e aquilo ia queimando. Hoje, em raros momentos, eu sinto isso. Há outros manifestar de Deus que acontecem. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente é escolhido por Deus, Deus nos coloca em lugar e nos mostra as coisas. Por que a palavra de Deus diz, jovens, vocês já venceram o maligno? Geralmente o jovem se faz essa pergunta, mas peraí, eu já venci o maligno. Como assim? Como eu já venci o maligno? Sabe por que o jovem já venceu o maligno? Eu estava refletindo sobre essa palavra hoje, pouco antes de tudo começar ali fora. Eu pensei, mas como, Deus? O jovem, ele peca, possivelmente bem mais do que os outros mais velhos. É carrancudo, é brigão, muitas vezes não arruma a cama. É pecado, tá, gente? Vivendo no meio da bagunça, no meio do sujeito, tá? Aí, muitas coisas assim. Aí, como que o jovem já venceu o maligno? Aí eu entendi o que Deus queria falar. Porque eu comecei a olhar para a minha juventude e ver o que é de diferente de vida de um jovem para alguém que está mais maduro. E eu encontrei uma diferença. Quando a gente o tempo passa, a gente aprende que a força do nosso braço, no trabalho, nos estudos, nos traz as coisas. E essa é a primeira parte que faz a nossa fé muitas vezes enfraquecer. Porque o jovem ele é meio louco das ideias. Ele meio que fantasia muita coisa, acredita, tu falar, tu viu lá um elefante, saiu correndo e caminhou por cima das águas lá, porque o cara lá botou um jet ski amarrado nele, puxou, o jovem vai acreditar. Dependendo do jovem. Tem uns jovens que são mais loucos. Tá, eu forcei, né, gente? Eu forcei. Tá, tô sabendo. Mas olha só, o jovem, o que ele tem? Porque o adulto, ele geralmente ele acha que ele lutando, ele conseguindo, ele vai. O jovem, por muitas vezes não ter um trabalho, por ainda não ter terminado os estudos, falta muita coisa para ele. E Deus vira uma única opção para ele conseguir aquilo que ele quer. Ele começa lá a orar, a falar com Deus, a buscar Deus para ter aquilo que ele quer, porque ainda ele não consegue um trabalho, ainda não tem um emprego, ainda ele não conseguiu buscar, os pais às vezes não dão. Pais dão muitas coisas para os filhos de vocês, mas se eles forem obedientes. Amém? Aleluia. Então, para pensar. Aí o jovem começa a orar, buscar Deus, falar com Deus, e Deus começa a abençoar o jovem. Começa a falar com o jovem. Com o tempo a gente vai se acomodando, por isso que a palavra de Deus diz para a gente ser como criança. Porque uma criança, se tu falar, talvez você é pai, você já falou para o teu filho, pá, eu sou um super-herói, filho, sou Superman, não sei o quê. Aí os filhos já entram no embalo, eu quero ser um Power Ranger quando crescer. E vão indo, né? O que tu falar para uma criança, ela vai aceitar. A gente deve ser como criança, por um sentido, porque quando Deus fala que você pode andar por cima das águas, Ele não falou brincando.
Quando Deus fala que você já venceu o maligno, você já venceu o maligno. Aleluia. Quando Ele fala que tu pode todas as coisas naquele que te fortalece, Ele não mentiu, Ele falou a verdade. A tua fé vai te levar a isso daí. Jesus, quando Ele falou ali, ó, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu darei descanso, eu aliviarei. Você precisa ir até Jesus. Eu entendo porque que muitas vezes, refletindo essa semana, porque que muitas vezes o cristão, ele desfalece. Se tu olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, para a vida que eles tinham, a palavra diz que eles perseveravam unânimes em oração todos os dias. O que há de errado conosco que a gente não ora, não busca Deus todos os dias? Eu sempre falo lá em Santa Cruz, lá, há uma grande diferença em tu orar, tu falar com Deus e tu buscar a face de Deus. Tu orar a Deus é tu falar com Deus. Ah, Deus, eu estou triste, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquele outro. Ah, eu preciso de um carro, eu quero uma casa, eu preciso de um emprego, meu salário ainda não dá para tudo. Ah, me livra disso, me livra daquele outro. Isso é orar, isso é falar com Deus. Agora buscar a face de Deus e tu olhar e falar para Deus, eu não sou nada. Eu preciso de ti. Se tu não se manifestar na minha vida, o que vai ser de mim? O rei Davi, ele foi muito sábio nas palavras que ele usou, quando ele diz em Salmos 27 que ele ia à casa do Senhor para buscar conselho e para desfrutar da bondade de Deus. Por que isso, ir à casa de Deus e buscar a Deus? Por que ir lá buscar orientação e participar da vontade dele, da bondade dele? Muitas vezes a nossa vida fora da igreja, a gente não ora, a gente não busca a Deus. Aí a gente fica escravo de eventos. Sinceramente, eu falava isso numa vigília lá em Santa Cruz, que teve várias igrejas, fizeram uma vigília. E aí foi dada a oportunidade para cada um, eu falei, muitas vezes a gente fica escravos de evento. A gente não ora em casa, a gente não busca. Aí quando tem um evento que sabe que vai ter alguém de diferente pregando, sabe que vai ter um louvor, que vai ter lá e o povo vai se unir, aí o povo se mexe. Aí eu vou lá para buscar um renovo, para fazer uma diferença. Eu pergunto, aqui Deus, tu está servindo nos outros dias? Aqui Jesus é que você serve nos outros dias. Jesus é um só. Ele, todos os dias Ele é o mesmo. A palavra diz que antes dele não houve, depois dele não haverá. Se tu pegar e começar a andar para o passado infinitamente para lá, Deus vai estar para aquele lado. E para o futuro Ele vai estar infinitamente para aquele lado. Para qualquer lado que você olhar, você vai ver Deus. Sabe? É a nossa fé que muitas vezes tem dificuldades de acreditar. Versículo que todo mundo gosta. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de coisas que hão de vir. Ah, eu tenho fé que vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. Tenho fé. A tua fé te trouxe a esse lugar. Talvez a existência de alguém com desejo de te ver, o brilho de Jesus nos teus olhos te trouxe aqui. Porque eu tenho certeza, toda vez que eu convido alguém para ir num culto, seja os meus amigos que muitas vezes não estão no reino, é uma coisa só que eu quero ver, não é eles estar no mesmo ambiente que eu. A minha irmã ainda não voltou para os caminhos do Senhor porque ela foi machucada. E eu falei para ela, quantas vezes não me interessa a igreja que tu vai, mas volta para Jesus. Volta para os caminhos dele. E eu olho jovens, às vezes, destruindo a sua vida. É verdade. A palavra de Deus diz Aleluia. que o nosso homem interior, a nossa identidade interior precisa ser restaurada. Quanto mais tempo tu passa no mundo, mais tempo tua identidade, o que Deus colocou de propósito dentro de você é destruído. É uma noite onde Deus deu a oportunidade de tu sentar e tu ouvir o que Ele tem para dizer para ti. Tu sentar e tu receber dele. Muitas vezes a gente pensa, eu quero ser um pregador, eu quero ser alguém do louvor, eu quero ser aquilo. Eu muitas vezes quis isso. Quando eu cheguei aqui, eu entendi que quem é servido é aquele que está ouvindo. Aleluia. É aquele que está sentado ouvindo, está sendo servido. Muitas vezes a gente tem aquela concepção de quem está lá na frente é o poderoso, é o grandão. Não, a gente é servo. A gente serve a Deus. E Deus manda a gente servir quem? Vocês. Glória a Deus. Então, comam do alimento a qual Ele está dando para vocês essa noite. Quando aconteceu no louvor, aquilo lá preencheu a alma, o espírito daquele que buscou, aquele que quis Deus.
aquilo preenche. A palavra é a mesma coisa, ela vai transformar a tua vida. Se quando você sair por aquela porta, você praticar ela. A palavra de Deus diz que ela não volta para Ele vazia. Ela não volta. Aleluia, Jesus. Se você buscar Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, é assim que Ele fala que deve se amar Ele. Todo o coração, Aleluia. todo entendimento, todas as tuas forças. Estou entendendo, realmente o caminho é estreito. A gente tem que botar toda a nossa dedicação a chegar até Deus. E eu digo, quando a gente chega pertinho dele, a gente não quer mais sair. Quando a gente chega perto de Deus, a gente sabe quando a gente tem uma briga na nossa casa, quando tem algo acontecendo na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, a gente sabe que a gente pode encontrar o descanso, que a gente pode encontrar o alívio, qual a palavra falou. Porque Jesus passa a ser aquele que está todo dia contigo. Quando Jesus for o teu melhor amigo, nada vai te faltar. Quantas vezes eu falo lá em Santa Cruz, eu falo para eles, se acontecer alguma coisa no teu trabalho, uma briga, se desentender com alguém, se tranca no banheiro, ora, fala com ele. A gente não foi feito para carregar as porcarias do jugo do mundo. A palavra de Deus, se tu continuar lendo ali que falou, tome o meu jugo, o meu fardo que é leve e suave. E o que é o fardo? O que é o jugo do Senhor? O que é? É a vontade dele, é o querer dele. E a última coisa que ele quer é ver você chorando. Sabe por quê? A última coisa que ele quer ver é você triste. Porque ele é o primeiro a cumprir a palavra que sai da boca dele. E ele falou, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Tu pode ter certeza que quando ele te vê triste, quando ele te vê chorando, ele também se compadece de você. Ele também se entristece. Quando ele te vê alegre, saltando de alegria, ele também se alegra. Deus é o primeiro a cumprir a palavra que saiu da boca dele. Porque a palavra de Deus diz que ele é perfeito. Com Deus não se brinca, ele não é filho do homem para que minta. Ele é verdade, é caminho e é a vida. Glória a Deus. Ele é o caminho, ele é a vida. Quando tem um caminho que nos leva ao Senhor, o que a gente deve fazer? Deve trilhar. Aí lá pelas tantas tu se perdeu, tu cometeu um erro e tu andou fora do caminho. A palavra de Deus diz que atrás de ti vai saltar uma voz berrando, venha, é por aqui. Em Isaías fala isso. Quantas vezes você se desviou, quantas vezes você saiu fora do caminho e alguém foi usado para te chamar de volta. Quantas vezes a nossa concepção de querer, de viver, de fazer, nos afasta de Deus. E às vezes não é uma voz humana, muitas vezes é. Mas às vezes é a voz do Espírito Santo que nos convence do pecado. Aleluia. Eu falei lá em Santa Glória a Cruz, Deus. às vezes conversando com a minha mãe, com alguns irmãos, às vezes a gente fala sobre ganhar almas. Eu ganhei uma alma. A gente não ganha, gente. Aleluia. Jesus é bem claro, a palavra de Deus é clara. Quem é que convence quem do pecado? É o Espírito Santo. Então quem ganha? É Ele. A gente não deve jamais pegar a glória de Deus, a glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Espírito Santo para nós. A gente não ganha nada. A gente vai ganhar o dia que o nosso rei voltar. O dia que Jesus voltar, aí a gente vai ganhar. A palavra de Deus diz em Apocalipse, junto com ele vem o teu galardão e a tua coroa. Galardão por aquilo que você fez e merece recompensa. Coroa que é a tua salvação. Aleluia. Junto com ele vem, esse dia vai chegar, onde ele vai vir e vai te recompensar. Graças a Deus. Em Tiago, fala, 4:7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz, se ele vir por um caminho, ele vai fugir por 7 de você. Sabe o que é isso? Quando a palavra de Deus diz que maior é aquele que está contigo, que aquele que está com o mundo. Pense em alguém grande atrás de você, enorme. Aí vem o inimigo querer destruir você, e a palavra de Deus diz que ele vai fugir por 7 caminhos. Pensa umas pernas correndo para um lado, um braço para o outro, as guancas para o outro, cabeça rolando para o outro, por 7 caminhos. Deus, ele faz picadinho do inimigo quando ele vem tentar destruir com você. É motivo de você se alegrar, de você buscar Deus intensamente. A oração, quando eu entendi o que a oração fazia, meus pais não se separaram. Quando eu entendi o que a oração fazia, minha irmã voltou para os caminhos de Jesus. Mais tarde ela saiu de novo, por machucado, como eu falei.
Mas não só a minha oração, mas de todos aqueles que intercedem, vai trazer ela de volta. Aleluia. Talvez você conheça alguém Glória a Deus. que está fora do caminho de Deus. Talvez você conheça alguém que está distante de Deus. Não cesse de orar por aquela pessoa. Aleluia. Talvez, por causa da oração de alguém, você está aqui hoje. Talvez você é alguém que está afastado. Talvez você é alguém que está voltando para os caminhos. Decida fazer isso a partir de hoje. Decida viver. E eu quero dizer uma coisa para ti, rapaz. Quando eu botei o olho em ti, Deus falou no meu coração que tu tem um chamado no meio da juventude. Te agarra em Deus, cara. O que Deus tem para fazer na tua vida é grande e tu é para ser uma ferramenta para ser usado no meio dos jovens. Então toma posse do que Deus tem para a tua vida. Amém? Graças a Então, Deus. a nossa vida, ela é assim, a gente está às vezes na presença de Deus e Ele vem e nos surpreende. Quantas vezes lá em Santa Cruz, às vezes Deus fala algo diretamente a alguém. Deus sabe, alguns lá buscam, Deus, revela alguma coisa, isso, revela aquilo, revela aquilo. Tu gosta de revelação, né? Uma hora dessa eu vou botar uma faixa, Kodak, né? Porque as pessoas vêm, ora aí por mim, para ver o que Deus vai te mostrar, né? Às vezes dá vontade, aí tu tem que tratar com todo amor, todo carinho, porque se tu falar isso, a pessoa fica dodói, né? A pessoa fica dodói. Mas realmente, sabe o que eu posso fazer? Geralmente quando falo que um apóstolo vai pregar, que um apóstolo vai orar, você imagina coxo levantando, você imagina cego vendo, você imagina grandes milagres, grandes afazeres. Eu quero dizer que eu não sei fazer nada disso. Aleluia. Eu não sei fazer nada. Glória a Deus. Eu sei fazer uma coisa, é levar as pessoas àquele que faz. Aleluia. Esse que é o propósito do Evangelho. É levar é Ele que faz todas as coisas. Eu nunca posso pegar uma glória para mim, eu curei, eu libertei, eu fiz isso, eu fiz aquele outro. A palavra de Deus diz que Jesus falou, sem mim nada vocês poderão fazer. Aleluia. Então mais uma vez ele mostra que não é a gente que faz, é Ele. A palavra de Deus diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Saiba que onde é que tiver você botando o pé, o que você estiver fazendo, há uma possibilidade de você reconhecer Deus agindo lá. Mesmo no teu chefe, que às vezes pode ser um carrancudo, um brigão, que fala um monte de palavrão, tu pode reconhecer algum agir de Deus na vida dele. Eu ainda falava ontem com a irmã lá em casa, que a gente nasce com o fruto do Espírito Santo. Chamado qual? Domínio próprio. Sabia que todos nascem com domínio próprio? O que é domínio próprio? O que é? Se dominar, não deixar ninguém... o inimigo vem lá, tu pega, foi o inimigo que fez eu pecar. Né? Isso não existe. Por que todo mundo nasce com domínio próprio? Deus deu o que para o homem? Livre-arbítrio. Sabe o livre-arbítrio que ele deu lá no Éden? Todo mundo nasce com isso. O direito de escolher, o direito de quando o pecado vem tu dizer não. O direito de que quando Deus colocar a palavra dele para tu querer seguir ela, tu dizer eu quero. Eu vou dizer para vocês, eu cresci na presença de Deus. Por muitas vezes eu cumpri a palavra com a minha carne dizendo eu não quero. Mas ela é escrava da palavra de Deus. Ela tem que se submeter à palavra de Deus. Se tu se perguntasse o que você gostaria de fazer agora, está quente, você talvez gostaria de estar sentado lá fora, conversando com o teu irmão, tomando um refri, comendo sorvete. Agora todo mundo vai pensar em comida. Deus o livre. Está amarrado em Jesus. Mas eu vou pensar, geralmente a nossa carne vai querer se inclinar para aquilo lá. Mas é nossa obrigação, é nosso dever a gente dizer, não, tu vai orar. Eu já falei quantas vezes, pessoal lá, tu se dedica, tu vai pegar no orar, vem alguém bate na porta do teu quarto. O cachorro começa a latir, o celular começa a apitar, começa a dar uns ruídos, uns estragos, tudo para te impedir de orar. Vai dizer, você começa a orar, alguém te chama, o telefone toca, começa a dizer para te pedir de fazer o quê? Mas senão que orar é importante. Ora, fale com Deus, mas busque a Ele. Porque quando a palavra de Deus diz que os teus olhos são uma lâmpada,
O objetivo é de hoje você sair daqui, quando você olhar fundo nos olhos do teu irmão, você vê o brilho de Cristo que ele colocou lá. Você olhar para o teu irmão, realmente você amar o próximo, você amar ele. E quando você sair daqui, você dá com o olho em alguém que está apagado. Talvez dentro da tua casa, na tua família. Talvez um amigo, alguém, eu nem sei quem, está sentado do lado de mim lá na lancheria, que nem aconteceu lá. Você tem a oportunidade de esboçar aquilo que Cristo é na tua vida. Os crentes de hoje são tudo melindroso, quase todo mundo. Eu não vou falar de Jesus porque, olha quantos escândalos tem na igreja, olha isso, vão falar que o pastor rouba, vão falar isso, aquilo, aquele outro, se tu não pregar o evangelho, o que tu quer dentro de uma igreja? O evangelho não é apenas para comer e tu virar um obeso espiritualmente. A gente é alimentado para a gente alimentar. Jesus partiu o pão com os discípulos, deu eles de comer e falou, façam isso em memória de mim. Só que a gente só acha isso na ceia. Mas a gente come ceia, a gente come palavra. E a gente não parte aquele alimento, o pão da vida que está conosco. Muitas vezes a gente não reparte. Tem uma pessoa chorando, tem alguém que está berrando interiormente, por fora está rindo do teu lado. Mas a gente não fala de Jesus para ela. A gente não fala. Por que isso acontece? A gente tem medo, a gente muitas vezes é um covarde. E realmente é uma palavra pesada, muitas vezes a gente se acovarda. Mas a palavra de Deus diz em Atos 1:8 que receberão poder ao descer o que sobre vós? O Espírito Santo. O que é poder? Poder curar, poder libertar, poder restaurar, poder fazer o que Deus quiser fazer. Isso é poder. Muitas vezes a gente fica pensando em poder, vou botar a mão na cabeça, a pessoa vai, né? E vai lá, né? Muitas vezes a gente tem a concepção de poder errado. É poder vencer o inimigo. É poder viver uma novidade de vida, como foi profetizado essa noite, onde Deus vai trazer algo novo para a tua vida. Isso é o poder de Deus, é você poder fazer aquilo que você não podia. É para isso que a gente busca o Espírito Santo, para poder viver o Evangelho, para poder viver o reino de Deus. É para isso que a gente busca o reino, é para isso que a gente congrega, é para isso que a gente é uma família. Essa pessoa que está do lado, talvez você não conheça, atrás do outro lá, fala, olha para o lado e diz, prazer, sou teu irmão. É teu irmão, é tua irmã, é tua família. Aleluia. É tua família. Quando a igreja entende essa concepção, que um membro da igreja é da família, as coisas começam a mudar. Porque geralmente quando a gente tem briga dentro da nossa casa, as palavras daquela pessoa te atravessa, te machuca, te destrói. Tu briga no teu trabalho, tu fica irritadinho lá, fala um pouco mal do fulano lá, e depois passou. Mas a tua família não, fica lá. Quando a igreja entender que aquela pessoa que está sentada no culto do lado dela é família, é coisa, ela vai cuidar daquela pessoa. Ela vai amar, ela vai interceder. A palavra diz que a gente deve interceder uns pelos outros. Às vezes você está lá, tem vontade de interceder. Isso é para alguém. Tem vontade de interceder. E o que acontece? Na mesma hora o inimigo vem e te acusa, tu não ora nem por você. Como é que tu quer orar pelos outros? É uma acusação, às vezes o inimigo vem, ele nos trava, ele nos lança em cadeia, nos lança num jugo, em algo que não é nosso. Mas eu gerei aquilo. Salvação vem por meio do quê? Da fé. Às vezes a gente tem a salvação apenas como vida eterna. Mas quantas vezes a gente precisa ser salvo do pecado? Quantas vezes a gente precisa ser salvo de uma dificuldade? Teve um tempo na minha casa onde eu falo isso rindo hoje, que não é mais uma realidade. A gente tinha arroz para comer e eu lembro que o pai fazia um molho. Jesus, aquele molho com guisado, tu pegava assim, e tu largava em cima do arroz, a água penetrava e tu olhava assim, tem um farelo ali que eu acho que é carne. É verdade? Eu falo isso rindo hoje, mas foi uma realidade bem longa na minha casa, na minha família. Hoje não acontece mais isso. Graças a Deus. Graças a Deus, não vai mais acontecer. E se acontecer, é porque Deus permitiu.
Sabe por que às vezes a gente passa dificuldade, mesmo sendo cristão, mesmo servindo a Deus? Aleluia. Olha para Jó. É um sinal de que Deus encontrou algo de valor em você. O cristão só passa dificuldade, algo, é porque está caindo uma prova, está sendo provado, testado. É sinal que há algo de justo, há algo lindo em você. Aleluia. A provação diz que Deus deu uma provação além do que você pode suportar. Se ela veio é porque você é forte. Nada pode te vencer. Eu falei ainda domingo lá. O inimigo só pode vencer você se você fizer uma coisa. Eu me rendo. Aí ele vem e vence. Mas ele não pode vencer. Jamais pode. Então, essa noite que a gente possa buscar a Deus mais um pouco. Ou mais um muito. Ou mais um montão. Né? De acordo com que a gente ama a Deus, que a gente acaba buscando e querendo Ele na nossa vida. Eu me lembro no início da minha conversão. Quantas horas você acha que eu passava orando? 8 horas dentro do meu quarto. Orando. Falando com Deus. Buscando a Deus. Eu não falo isso para me engrandecer. Eu sei que aquilo lá foi o que precisou para mudar a minha vida. Eu quero dar um testemunho de uma burrada que eu fiz quando eu era jovem. Teve um período na minha vida que eu não quis ir na igreja. Mas quando minha mãe quis que eu fosse. Meu pai estava meio que em depressão, querendo se matar, querendo matar, porque tinha o inimigo se levantado e feito a festa, né? E a bagunça ficou para ser limpa. E a minha mãe, com medo de que meu pai fosse fazer uma bobagem, mesmo tendo um coração bom, foi uma atitude não certa. Filho, fica em casa com teu pai e não sai de perto dele. De medo que ele fosse fazer uma burrada. Meu pai hoje é convertido, é batizado. Amém? Tá? Só para falar. Mas aí naquela época, o que aconteceu? Eu fiquei em casa. As coisas apaziguaram. E quando a minha mãe começou a me convidar para ir no culto de novo, eu não quero. E aí foi briga. Aí eu me lembro do meu pai brigando comigo. As coisas ainda não estavam boas, tinha muita coisa para se resolver. E ele vai, tua mãe precisa de ajuda, ajuda ela a orar, vai para a igreja. E jovem, sabe como é que é? Meio medonho. Ainda mais não indo na igreja. Eu olhei para ele, por que tu não vai? Né? Por que tu não vai? E ele olhou com aquele olhar assim, que não precisa falar nada. E eu abaixei a cabeça. E fui para a igreja, só que eu não saía de dentro do carro. A mãe chegava em casa, passava o relatório. Romeu, isso daí foi na igreja, fez uma fiasqueira lá. Vem o pastor, vem o diácono, vem o diretor do diaconato no carro tirar esse guri não saía dentro do carro. Aí meu pai, por que não saía dentro do carro? Eu? Queria. Não repete isso. Tá bom? Próximo culto, estava eu fazendo a mesma coisa. Ele não estava lá. A autoridade não estava lá. O sacerdote da casa não estava lá. Por mais que a minha mãe é uma bênção, deveria a obediência a ela, o respeito, a autoridade sobre o sacerdote. Por isso que hoje a gente tem autoridade sobre o inimigo. Nós somos sacerdote de Deus. Amém? Aí eu me lembro que na minha casa, num dia eu briguei com a minha mãe. E eu fiquei muito irado aquela vez. E eu saí correndo, entrei porta dentro do quarto, eu tinha acho 12 anos. E bati a porta. Que costume feio, né? Pá! Eu vi ela vindo correndo. Agora tu vai ver. E eu, pá, chavei a porta. Ela, abre isso aqui. Eu não vou abrir. Abre isso aqui. Se eu abrir, tu vai me bater. Ela, abre. Eu não vou abrir. Só que essa não foi a burrada. Agora que veio. Eu me lembro de sentar na minha cama. E eu tinha um biquinho desses aqui no meu quarto. E eu sentado na minha cama, eu comecei a olhar para a minha vida. A desgraceira que estava. E da minha boca saiu uma palavra, bem assim: eu não quero mais a minha vida para mim. Diabo, pode pegar ela e fazer o que tu quiser. Que ousadia, né? Na hora que a gente está com raiva, a gente fala um monte de besteira, né? Não deveria. Aquela luzinha, eu acho que o capiroto, que nem uns falam, né? Escutou aquela luzinha, deu uma escurecida assim, o quarto ficou escuro. Ficou tipo uma velhinha.
E aí, o Espírito Santo, que eu acredito que até aquele momento ele estava ali, ele me convenceu, eu pensei, que burrada que eu fiz. E daí escureceu o ambiente, vem um peso.